Fala galera, sejam muito bem-vindos ao CJC+. É um imenso prazer ter você aqui junto comigo hoje para participarmos do melhor programa das tardes brasileiras. E que bom que você está aqui, meu querido. Hoje estamos ao vivo para todo o Brasil aí e você de casa é o nosso convidado. É um prazer estar com você e também é um prazer estar com você, Brenda. Tudo bem? Prazer é meu estar aqui mais uma vez, Joy. Olá, pessoal de casa. Temos aqui um tema muito interessante hoje para debater e o pessoal de casa vai gostar bastante. É verdade. Hoje, com certeza, o tema vai levar para você muita informação. E se você quiser tirar suas dúvidas, você vai poder tirar elas aqui junto com a gente. Então, já se prepara, já pega aí o seu telefone, anota aí o nosso número aqui do WhatsApp para você mandar as suas perguntas no nosso telefone, que é o prestador 21 991515902. Você vai ter oportunidade de tirar aí todas as suas dúvidas aqui conosco, porque hoje é aquele dia onde nós falamos sobre algo que acontece, né, na vida de muita gente. Às vezes a pessoa está com um tipo de doença, ela não sabe o que é. Sim. E a gente vai também não só falar sobre os cuidados que deve ter em relação à doença, que a gente vai falar hoje, mas também algo que muita gente faz, que é a automedicação, né? Hoje o brasileiro, acho que ele gosta de se automedicar. É o que mais tem, né? É, tem uma tia que fala que ela pega um mato, né, bota lá e passa em cima e funciona, né? Queimou? Passa pasta de dente. Vocês já ouviram falar isso? Eu pensei, a queimadura, passa pasta de dente. Não faço não, gente, pelo amor de Deus, né? Essa tia da antiga, pelo amor de Deus. Mas antes de a gente anunciar aqui a nossa convidada, a gente vai conversar hoje sobre um tema que para muita gente é algo que às vezes as pessoas ainda não têm todas as informações possíveis. Vamos falar, Brenda, sobre uma doença de pele chamada dermatite. Já ouviu falar dessa doença? Já ouvi falar, mas vou confessar que eu também não sei muito, não. Sei mais superficial e creio que o pessoal de casa também é assim, né? Não tem muito conhecimento e hoje eles vão aprender tudinho sobre essa doença. É verdade, mas antes de a gente anunciar a nossa convidada, a gente vai para a primeira parte da nossa novela da vida real, falando sobre casos reais da nossa querida Janete. Então, roda aí. Eu tinha rinite, era pó, era gato, animal, era tudo. A rinite é uma inflamação da mucosa nasal, ela pode ser alérgica ou não alérgica. Por exemplo, como obstrução nasal, que é o nariz entupido, coriza, aquela aguinha que sai do nariz, coce, espirra, pode coçar o nariz, os olhos, a garganta, em tudo que é lugar. Se o paciente percebe que o perfume que ele utiliza ou alguém próximo dele utiliza e incomoda, evitar aquele perfume, não tem uma medicação específica que evite isso. Então, evitar a situação. Perfume eu não podia usar. Se você chegasse com o seu perfume perto de mim, era coceira no nariz, espirradeira. A rinite não tem cura, mas tem controle, né? E o controle mais específico é evitar situações. Se não puder evitar situações, trata-se com medicamentos e tem a possibilidade da vacina da rinite. Daqui a pouquinho a gente vai ter no próximo bloco a segunda parte da novela da Janete, que, como a gente pôde ver, falou que começou como uma rinite, mas que depois virou uma dermatite, que é o nosso assunto de hoje. E para nos ajudar, a gente vai contar aqui com a presença dela novamente, que vai nos dar uma grande ajuda. Ela que é dermatologista, a doutora Luísa Lopes. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Vai ser maravilhoso a gente tirar as dúvidas de todo mundo. Prazer todo nosso, doutora. Fique muito à vontade, tá? E, doutora, já quero começar aqui a perguntar. As pessoas sabem o que significa dermatite, como identificá-la? É fácil para quem geralmente não conhece identificar essa doença? Então, normalmente os pacientes têm uma certa dificuldade, porque tem vários tipos de dermatite e a clínica dela é muito parecida com uma pele ressecada, com uma irritação. Então, os pacientes confundem algumas coisas por conta dos sintomas serem realmente muito parecidos. Você tinha comentado aqui com a gente até nos bastidores que existem vários tipos de dermatite, né? Como que o pessoal de casa consegue diferenciar assim facilmente uma da outra? Então, existem vários tipos. A gente tem que tentar conversar com o paciente e ver a história do paciente. Um paciente muito alérgico, por exemplo, a gente consegue diagnosticar uma dermatite atópica, que é ligado à alergia. Um paciente que, por exemplo, tem um trabalho que mexe muito com produto químico e as lesões aparecem na mão, a gente consegue diagnosticar como uma alergia uma dermatite de contato, sendo como se fosse uma alergia nas mãos. Crianças, por exemplo, com umas lesões
vermelhas que coçam em lugares específicos, atrás da coxa, no cotovelo, a gente consegue diagnosticar como uma dermatite atópica ou uma dermatite... Atópica é o melhor nome para essa. Existem outras que aparecem mais em áreas que tem muito suor, que fica com a pele muito oleosa, que aí já é um outro tipo de dermatite, que é a seborreica. Então, existem vários tipos. As clínicas são similares, mas assim, com algumas diferenças, a gente consegue fazer um diagnóstico melhor delas. E geralmente, quando a gente fala da dermatite, ela seria somente uma irritação na pele? Ou visivelmente, a gente consegue identificar alguma vermelhidão, algum sobressalente? Algo dá para identificar isso? Então, de um modo geral, né, cada uma tem uma clínica um pouquinho mais específica. Mas, de um modo geral, as lesões ficam vermelhas, coçam muito e aparecem bolinhas. Então, no geral, essas lesões. A gente tem que reparar, algumas saem uma aguinha, outras numa fase mais crônica a pele fica só ressecada. Numa fase mais tardia ainda, a pele pode ficar com manchas de coçadura mesmo. Então, assim, de um modo geral, é bem visível. Assim, o paciente não sabe exatamente o que é, mas sabe que é a hora de buscar um dermatologista para fazer um diagnóstico melhor. Entendi. E essa forma assim, de tratamento, como acabou de falar, que tem vários tipos de dermatite, um tratamento para todos ou cada um tem seu específico? Então, do modo geral, a pele fica muito ressecada. Então, um bom tratamento é a gente hidratar a pele. Tem que tomar cuidado com o hidratante que vai usar. Às vezes, um hidratante que vende na perfumaria tem muito corante, tem muito perfume. Então, mesmo sendo um hidratante, isso vai piorar. Então, assim, não pode ser qualquer um. Por isso, é importante você buscar o dermatologista para, primeiro, fazer o diagnóstico e, segundo, começar a hidratar de uma maneira específica, né, que realmente trate a doença. Tem cremes também de corticoide, que tem números, também tem que passar na mão do dermatologista para ele avaliar e conseguir prescrever uma coisa certa. De um modo geral, coça. Então, a gente também usa um antihistamínico, que é um antialérgico, que também tem vários no mercado. Antigamente dava muito sono, hoje já tem uns novos que não dá tanto sono, que não prejudica no dia a dia do paciente. Então, assim, de um modo geral, a gente trata com creme, corticóide, com hidratante e com antialérgico, mas tem que ver mais detalhadamente qual é o caso, né? Por isso que é uma grande importância da pessoa que está com essa doença, ela procurar o médico, procurar o dermatologista e também não se automedicar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas o meu tio, ele teve dermatite e o remédio dele está lá em casa ainda, vou usar. Para cada pessoa é diferente, né? Até isso pode ser uma reação. Acontece muito mais do que você imagina. O pessoal passa muito aroeira, que é planta, né? Isso piora tudo, porque quando a pele está muito sensível ali já. Então, a gente coça, a unha tem bactéria. Sim. Então, já pode passar da bactéria da unha para o local da lesão. Então, isso já piora. Você ainda passa um corpo estranho, aroeira, que o pessoal passa muito. Planta, o pessoal joga a planta? Na planta, Meu Deus. Acho que faz uma água quente, sim, bota na planta e passa em cima da lesão. Isso pode dar queimadura, irrita mais. Caramba. Se a pele já estiver aberta, assim, de coçar mesmo, pode dar infecção secundária, pode ter que usar antibiótico. Então, assim, o ideal, e também essa questão da hidratação, usar hidratante com perfume, com corante, vai piorar. Então, assim, o ideal é, antes de usar qualquer coisa, buscar o seu dermatologista, para depois não chegar num caso mais grave, uma coisa mais avançada. Piorar vai dar mais trabalho para o dermatologista. Né? E para o paciente também, porque acaba que não melhora tão rápido quanto deveria, como se já fosse no começo das lesões, né? Tratar certinho. E para assim, a pessoa, por exemplo, quando ela começa a suspeitar que está ali com dermatite, o único sintoma que ela tem ali é a vermelhidão, aquela irritação na pele, ou pode ter qualquer outro sintoma? Não, normalmente é isso, é a vermelhidão, né, que é o eritema, que a gente chama, as erupções, que são essas bolinhas, a pele fica um pouco mais áspera, pode ficar um pouco mais altinha também,
Normalmente é isso, assim, depende o local, né, e a história da doença que a gente consegue diferenciar as dermatites. Mas, de um modo geral, é assim que É sempre ali funciona. na região, né? E assim, tem umas dermatites que dão no local mesmo que a pessoa entrou em contato. Por exemplo, a dermatite de contato dá mais na mão, porque é onde a pessoa pega o produto químico, pega um detergente, enfim. Já uma dermatite de contato alérgica, que é o segundo tipo da dermatite, ela já pode dar depois de 48 horas ou depois de até alguns anos as lesões espalhadas. Então, tem que realmente buscar uma história dela melhor. E tem alguma dessas, doutora, que ela pode ser considerada a pior entre elas, que talvez o tratamento ele demora um pouco mais, ou não? Ou depende mesmo do caso da pessoa, do caso individual de cada pessoa? Então, depende do caso individual. Quando a pessoa se automedica e usa alguma coisa que não tem que usar, já vai demorar um pouco mais para melhorar as dermatites. Tem uma dermatite que a gente chama esfoliativa, que ela já é uma dermatite crônica, que na verdade tem uma outra doença por trás dela. Pode ser uma psoríase, pode ser um eczema, pode ser um uso de medicamento, de penicilina, por exemplo, que ela realmente é mais grave, ela tem que internar, tem que ser tratada no ambiente hospitalar, às vezes com medicação venosa. Então, essa é um pouco mais grave, assim, mas não é habitual, ainda bem. Mas ela chama realmente mais atenção, que ela parece descamação no corpo todo, as áreas ficam sem pelos, dá mal-estar, dá febre, calafrio. Então, já é uma coisa mais, assim, avançada que provavelmente o paciente vai buscar um médico mais rápido. Depois que a pessoa assim, busca o tratamento, ela ali começa a resolver, né, o problema da dermatite, no final ela fica com alguma sequela, fica com alguma marca no corpo? Como que funciona? Então, como coça muito, a tendência é realmente a gente coçar e passar a unha, né? E isso causa arranhadura, arranhadura da unha mesmo. Em pele morena, essa arranhadura, quando melhora a lesão, pode ficar uma marca, porque dá uma hipercromia pós-inflamatória, que a gente chama, que é uma marca mais escura, uma mancha mais escura, devido a uma inflamação. Então, sim, pode acontecer. Por isso que a gente tenta orientar de não coçar com a unha. Embora coce, tem que abrir mão do antialérgico, né, usar um antialérgico, e não tentar fazer com a unha, de repente por cima, com a blusa, de alguma forma que a gente não coce com a unha. Se tem uma coisa que acho que é uma das maiores agonias do ser humano, é você querer coçar e não poder. Você tá lá, já tentou? O nariz está coçando, você não pode, está ali. É horrível. Tem alguma orientação para a pessoa, quando ela toma medicação, isso ameniza a questão da coceira? Ameniza. Mas tem uma forma para a gente coçar que não tenha que botar unha? Se ela pega algodão ou pega ou não? Então, tem algumas táticas, né? Uma é a gente botar uma blusa mais larguinha e ficar fazendo assim, né? Para tentar dar uma coçadinha. Pode ser com algodão também. Assim, o ideal é o remédio, porque vai evitar que coce. Mas se estiver coçando, pode usar outras técnicas para não tentar botar a unha mesmo, até por causa de bactéria, né? Eu lembro quando tive catapora, eu lembro, era criança, mas eu lembro da coceira até hoje. Horrível, né? É horrível. É terrível mesmo. E a pessoa, assim, vamos supor que ela tá com dermatite, mas, como a gente está falando aqui, é vermelhidão, pode ser qualquer outro tipo de doença, né? Como que a gente consegue diferenciar dessa doença? Então, a gente consegue vendo, assim, o local, né? Vendo a história do paciente, vendo, de repente, com que ele trabalha, se é alguma coisa nas mãos, por exemplo, ele trabalha com produto químico, a gente já consegue fechar um diagnóstico. Criança tem muita alergia, então a gente consegue perguntar se tem asma, tem rinite alérgica, que é o caso do que a gente viu ali nas cenas, já tem uma história de alergia, então a gente consegue ver que a gente tem que tirar o que dá alergia no paciente, no modo geral, pelo, cachorro, ácaro, fungo, enfim. Então, assim, normalmente é realmente coceira, mas a gente tem que ir um pouco mais além para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali por trás da coceira, né? E da vermelhidão ali. A pessoa tem que, fazer uma investigação para saber o que talvez ali dentro do ambiente dela está contribuindo para isso. Exatamente, tem que ser detetive para a gente conseguir chegar em algum diagnóstico e no tratamento certinho.
provavelmente, com certeza, quando a gente tem algo na pele, o primeiro médico que a gente vai é o dermatologista. Mas para quem tem alguma dúvida disso, não tem nenhum outro médico que ela precise passar antes, né? Ah, vou no clínico geral. Não, já pode ir direto no dermatologista? Não, pode ir direto no dermatologista. Até porque, né, dermatologia e qualquer outra especialidade são especializações médicas. Antes disso, nós somos médicos, então a gente está autorizado e tem a obrigação de tratar o paciente de uma maneira geral. Então, na pele, você pode ir no dermatologista que com certeza vai resolver seu problema melhor do que qualquer outro. Doutora Luísa falou tudo, gente. Eles são médicos. Isso. A sua tia não. Olha, vem pra isso aqui. A sua tia não, ela não é médica. Não. A sua avó também não. Então, por favor, não passe pasta de dente na queimadura. Não passe pó de café naquele machucado para fechar. Não faça isso. Vamos ao dermatologista. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, mas é depois do nosso intervalo. Então, você que está curtindo, continue com a gente, porque no próximo bloco a gente está de volta.